Hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, estamos na casa do Laide Parisotto, Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Iria. Qual o seu nome completo? O Laide Parisotto. Qual a sua descendência? Alemã, italiana? Alemã. O nome dos... Oi? Puríssima. O nome dos seus pais? Armindo Arlindo Keifer e Maria Lucila Keifer. Era plete de casa, mas em todos os casos é Keifer. Senhora lembra onde em que cidade seus pais nasceram? A mãe nasceu em Lajeado, do Rio Grande do Sul, e o pai também. Só que nós se conheceram lá em Criciúma, depois de adultos. Aonde a senhora nasceu e em que data? 23/4/52. Qual é o seu estado civil? Brasileira. É viúva, casada, solteira? Viúva, sim. Hoje é viúva, sim. Já faz 19 anos já. O nome do seu falecido esposo? Severino Luiz Parisotto. Aonde foi e em que data foi o casamento de vocês? Casamento? Dia 25 de novembro de 67. E onde? Aqui em Itaipulândia. Era parecidinha, né? Antigamente era puro mato, quase. Quantos filhos tiveram? Eu tive 5, mas o primeiro faleceu pequenininho já. Daí tenho 4 em vida. Pode dizer o nome deles, do mais velho para o mais novo? Do falecido também? Pode ser. Aldino Parisotto. E a Nilce Parisotto, a Neide Parisotto, e o Aldo Luiz Parisotto e o Celso Edir Parisotto. Qual a data da chegada da senhora no que hoje é território de Itaipulândia? A data do dia? Quando chegaram para cá? Dia 10 de agosto de 67. Na época, que idade a senhora tinha? 15 anos. Com quem veio para cá? Eu vim da mudança com meus pais. A senhora, seus pais e mais quem veio junto? Daí meu irmão, que era o Hélio, o finado Hélio, e a Marlene, então. E a gente veio de mudança. Meu marido veio antes, nós éramos noivos na época. Daí ele já veio adiantado 2 meses antes para cuidar das áreas de terra aí, porque tinha muito jagunço na época. Quando chegaram, aonde se instalaram? Em que comunidade? E lá mesmo, no pátio, na terra do pai mesmo. Aqui na comunidade da Aparecidinha do Oeste? Sim. A senhora pode, assim, descrever como que era o local ali quando chegou? Eu sou livre, nem me fala. Nós entramos lá no Viro Plete para dentro, que era lá mais para baixo. Tinha tocos dessa altura, o meu marido, que era o meu noivo, então na época, com machado devastando os tocos para o caminhão poder passar com mudança por cima. E daí a gente chegou na morada onde o pai mesmo foi morar. Daí, e o meu marido então já estava morando acampado num galpão velho lá para cuidar das terras ali, trabalhando já. Como que estava o tempo no dia? Era dia limpo, chuvoso, frio? Estava bonito o tempo. Tempo bom. Só esquisito, porque a gente estava com o coração na mão dele. A gente nunca conheceu um mato cerrado daquele tipo lá. Já havia moradores ali próximo? Tinha, assim, uns meio acampadinhos, assim, sabe? Uns ranchinhos velhos. A senhora lembra o nome de alguma família? Isso, do velho Adão, não lembro o nome dele, ele morava lá onde mora o Viro Plete hoje, o seu Adão, não lembro o sobrenome, e daí o Ivo Piscini, depois o Luiz Lopes, que eram os primeiros vizinhos então, e o Arno Fritz. Aonde a família residia antes de vir morar? Para cá? Para cá. Capanema, na linha São Francisco. A gente morava lá. Nós moramos 3 anos e 2 meses lá, quando nós viemos para cá.
E antes de morar em Capanema, moravam onde? Na linha gaúcha, né? Cristiumal, Rio Grande do Sul. E em Cristiumal e Capanema, qual que era a atividade da família? No que a família trabalhava? Então, sempre colônia, sempre na roça. Na agricultura, né? Na agricultura, sempre. Já tinham terra própria? Sempre. Pai sempre. Já desde solteiro ele já comprou uma área de terra, um pedaço lá, e foi comprando e comprando, acrescentando. E ele tinha umas 2 colônias de terra, mas era no Rio Grande do Sul, né? Já na época as terras eram mais em conta. E em Capanema? Em Capanema ele comprou só meia colônia, porque lá já a terra era bem melhor. Daí ele comprou meia colônia de terra lá, daí tinha que renovar o galpão, porque mesmo no dia que a gente chegou lá, daí o caminhão derrapou, tinha chovido, derrapou e bateu com o canto do caminhão contra um poste do galpão, que praticamente estava quase dentro da rua, da estrada. E ele escorregou e bateu, quebrou uma parte da varanda. Daí foi às pressas para fazer uma casinha para ajeitar, para poder morar. E qual foi o motivo, assim, principal, que a família teve de morar aqui para o oeste do Paraná, na região do Aparecidinho? Era uma prioridade do pai querer dar uma meia colônia de terra para cada filho. Aí o pai primeiro comprou a minha área de terra, uma colônia, que então seria meia minha e meia do Hélio, e a outra parte então para eles, que era depois ele comprou. Isso foi dentro de uns 2 meses, ele comprou mais outra meia colônia de terra, mas só tinha aquele ranchinho onde eles foram morar, que estava um pouquinho cultivado, tinha um potreirinho. Então, o pai comprou mais uma colônia de terra, mas o resto era tudo por mato. Que informação que tinham sobre esse local aqui, antes de vir? Eu sei só dizer que o pai foi até São Clemente, Santa Helena, Dom Armando, ele foi virando tudo, até que ele encontrou onde que deu no patamar dele poder comprar uma área de terra assim para ter essa quantia que ele queria. Então ele encontrou mais em conta aqui. E outra que lá para cima tinha muito jagunço, bandido. Em Santa Helena, São Clemente, esse lugar era muito perigoso. Essa terra que ele comprou aqui, de quem que ele comprou? Então, de Alcides Andrade. E essa terra tinha documentação, tinha escritura? Não tinha nada. Passou uns 4, 5 anos. Era no 6º ano, eu acho que foi, que daí o meu marido e o pai então fizeram a escritura da terra. Acho que foi no 6º ano. E a família sabia dessa situação? Sim. E não tinham medo de perder a terra? Não. A gente estava, sabe, sempre com o pé atrás, porque você ficava sabendo das notícias que corria por perto, em volta, né? Então a gente sempre ficava com o pé atrás, com um certo medo em partes também, né? Mas na graça de Deus nós tivemos sorte, não aconteceu nada. Antes de mudar para cá, a senhora chegou a conhecer aqui? Chegamos à noite ainda, saímos de manhã de tarde lá, depois de meio-dia de Capanema, chegamos aqui, era umas 8 horas da noite. Não, nem noção tinha como seria. E como que trouxeram a mudança? Qual foi o meio de transporte? Um caminhão lá de Capanema mesmo, um conhecido da uma loja de lá. E passaram pela Estrada do Colono? Isso. A balsa no Iguaçu? Sim. E como era gostoso na época contra agora. E tiveram algum contratempo, assim, algum imprevisto na viagem de Capanema? Nada. A única coisa que a gente se apavorou um pouco foi em Medianeira e São Miguel do Iguaçu, que os postes de luz tinham uns 100 metros um poste do outro. Os fios estavam assim que o meu pai já sabia, e meu sogro ele também já tinha matéria ali perto de São Clemente uma vez. Daí eles sabiam das condições dos fios caídos, daí eles arrumaram aquelas forquilhas de fumeiro brabo que eles falavam, e daí eles amarraram aquelas câmeras de borracha, sabe, fizeram na forquilha assim para erguer os fios para o caminhão passar por baixo. E o que trouxeram na mudança? O que trouxemos?
E foi de tudo. Foi a mudança, foi a criação, um porco, caixas cheia de porvilho. Foi escorrido só de uma parte d'água, veio 2 caminhões cheios, né? De manhã veio um cedo e outro saiu à tarde. Daí, então, veio de tudo, bicharedo, galinha, mudança, animal, tudo. Que tinha 3 vacas e a junta de boi, mais uma novilha, mais uns bois bezerros mais pequenos. Que meu pai queria vender lá em Capanema, do meu irmão chorou. Era pequeno, ainda tinha uns 9 anos. Daí ele falou, não, 12 ele tinha já. Daí ele disse, pai, mas vamos dar um jeito de levar, porque eu quero fazer uma juntinha de boi para mim, para ele também aprender a trabalhar, né? E trouxeram alimentos, sementes, e alguma Não, coisa assim? Nesse isso sentido, foi junto? pouca coisa, assim, milho ele trouxe a granela, assim, sabe, daí foi escolhido o milho numa peneira que ele tinha lá, ele mandou fazer a peneira, que daí os grãos que eram mais fininhos, desclassificados, ele caía fora, daí ele fazia naturalmente a semente, assim era o soja também. A senhora já falou que não tinha escritura, né? Era posse. E a terra que venderam lá em Capanema era então meia colônia, 5 alqueires, né? Sim. Com o valor de lá, conseguiu comprar Sim. mais terra aqui daí, Só que né? eu não lembro certo mais o valor que era na época, que o pai conseguiu vender para comprar essa, mas comprou tudo à vista. A senhora comentou que tinha uma casa, uma habitação já ali onde seus pais foram Sim, morar, era né? uma casinha velha de madeira já. E a senhora lembra como é que era essa casa? Ela era pequena? Que tamanho que ela tinha? Pequena, tão pequenininha não era, porque assim cabeu bem a mudança da mãe dentro, mas era tudo tábua bruta, para tudo. E assim deu para morar uns 3 anos, eu acho que eles moraram, daí fizeram a casa nova, daí. Acho que você já chegou a conhecer essa casa que o pai tinha lá embaixo. Ele tinha ela aqui, onde que o Ivo Laumann comprou ela e construiu aqui para cima do clube do 19 de julho, uma vez ali perto. Acho que eu lembro mais Assim, ou menos. era tudo de parede dupla, daí feito a casa nova que foi feita. E como é que a propriedade era servida de água, luz? Luz nem existia, anos. Deixa eu pensar um pouquinho. Quem que estava... Quando o Éder nasceu nele, naquele ano entrou a luz, o Éder e a Clenir. Então, os Lentes já moravam ali em cima. Então, ela tem agora 42 anos, então dá para fazer. Sabe que faz 42 anos, então, que tem luz ali, sim, que nós conseguimos. E a água? A água sempre teve águas boas lá, assim, poço, né? E o poço precisava ser fundo, não? Mais ou menos, mas não, eu acho que uns 12, até 15 metros por aí. 12, 13 metros. A gente não lembra mais porque já faz tantos anos, passa o tempo. Mas as águas eram boas, sempre foram água boa. E banheiro, banho, privada, como é que funcionava? Era tudo privada lá, longe de casa, feito aquela patente, como falavam antigamente, né? Feito de madeira, feito buraco lá para... E banheiro, era um banheiro feito avulso, assim, só no chuveiro e escorria fora a água numa canaletinha e escorria lá embaixo dentro da patente, lá, que daí foi feito um fundo, né? Então aquela água, tomava banho, escorria lá. Aqui no território de Itaipulândia tem vários assim, relatos de conflitos de terra por causa a senhora já comentou, tinha jagunços. Alguma vez aqui na propriedade da sua família se sentiram ameaçados? Não. Naquela época era mais melhor para nós aqui do que hoje em dia, porque hoje em dia você não pode nem deixar o portão aberto e a gente na época
Nunca conhecia um cercado de casa, nem eu aqui embaixo, quando eu morava ali. Tinha um cercadinho para cercar para as galinhas, não vinha no pátio, mas o resto não tinha nada cercado. Agora aqui, a minha casa aqui já foi, passaram por cima para entrar. Então você diz que uma cidade pequena dessa, você corre mais risco do que onde você antigamente não tinha nada. O pessoal tinha jagunços, mas tu deixava quieto. Quem por aqui era meio jogado às traças, assim, meio... O meu pai, o meu marido e meu irmão sempre tinham amizade com eles, tudo dentro da boa. Conversava com as pessoas na boa, nunca ofenderam ninguém, não ofendeu ninguém. Nem eles, nem um, nem outro. Assim, tá tudo de boa, meu. Mas, assim, conheciam, sabiam quem eram os jagunços? Tinha uns meio, assim, mais por conhecidos que moravam deles ali. Senão, assim, a gente não chegava a ver, porque tinha conhecido pessoal que morava daqui, que tinha parentes conhecidos em Santa Helena, isso depende de onde vieram, né, se já se conheciam. Então, a gente chegou a conhecer alguns. Mas, assim, os únicos que se contrariavam eram os donos das áreas de terra daqui, que era o Doraci, o Neta Borda, tinha mais... Quem que era o outro? Tinha aqueles que moravam no outro lado do São João, meu Deus, escapuliu o nome agora. Mas, então, afinal de contas, eram esses que eram os mais em cima de terra, né? Mas depois entre eles, né? Porque o Neta Borda nunca incomodou o pai, nós sempre éramos amigos com eles, até que o velho foi matado dentro do clube ali, no salão de baile do Renck. Mas os filhos deles até hoje, os parentes deles, que nem a Salete Moretti ali, a mulher do Irineu Moretti, ela nem era nascida quando nós viemos aqui. Então, eles, assim, eram parentesco do Neta Borda, mas nunca incomodaram ninguém. Quando a família veio morar para cá, qual foi a atividade econômica? Foi na agricultura? Tinha mais alguma? Como assim? Onde que a família trabalhava? Na agricultura mesmo? Nós sempre? mesmo, cada um na sua lavoura. E o que plantaram quando se instalaram aqui? Plantava de tudo um pouco. Era mandioca, milho, soja, só foi passar depois quando deu para destocar as lavouras. Daí era plantado bastante batatinha, coisa nada assim para você vender para missal lá nos Croetes, lá, que o único mercado que tinha, mercado. Uma conveniência, como se diz, que eu diz hoje em dia. Então, milho, arroz, tudo isso a gente, então, tudo tinha por conta própria, né? A gente praticamente muito pouco comprava, era sal e o milho e arroz o pai levava, meu marido levava para mim sal para descascar no moinho que tinha só lá. Daí tinha o arroz, tinha o milho, farinha de milho, daí comprava o sal só e a querosene, porque isso tudo era de latas. Então a família produzia para o consumo e aí também vendia? Sim. E essa venda era em missal? Essa venda era tudo em missal, porque não tinha nada aqui. Também criavam animais? Sim, porco, galinha, gado. Gado a gente só conseguiu matar uma vez depois que veio a luz, que daí foi bem no dia do vendaval, até o pai tinha, o meu marido e o Hélio e o Erno foram lá para ajudar o pai para carnear um boi lá no pai. E daí eles já tinham ele amarrado, daí meu marido ia faquear ele, porque o meu irmão não gostava, porque ele era muito manso, aquele boi, ele amansou ele, daí ele não quis faquear. Meu cunhado então era um cagão, na verdade medroso. E daí o meu marido estava pronto com a faca, daí o pai falou, Severino, não faqueie ele ainda. Olha o tempo que está vindo ali. Teve aquele tornado pelo Botafogo para baixo ali. Daí eles nem mataram, mas isso foi das primeiras reis que foi matado na época. Então fazia quanto tempo que tinha luz de 42 anos atrás? Em novembro vai fazer 43 anos que tem a luz recém. Porque a Clenir e o Éder já tem 42, então eles vão fazer 43 esse ano.
Então foi bem naquele ano, em novembro, que foi puxada a energia. E quando vieram para cá, tinha algum tipo de árvore frutífera já? Não tinha nada, 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 nada. A hortelã, a família chegou a plantar hortelã? Nós não. Nós bastante ajudava ali no Nestor Peterson, daí ele já depois, uns anos depois, ele plantou bastante hortelã, e os filhos meus já eram os piazotas, ajudavam a juntar, né? Hortelã. Nós mesmos não plantamos hortelã. No começo, como é que foi feita a limpeza da terra para plantar? Tudo à mão, tudo na enxada, que não tinha como passar um arado depois, porque era um toco emendado no outro e a raiz era tudo tramado, daí não passava uma chapa de arado no meio. Depois de uns 3 anos, aí no terceiro ano para frente, começaram. O pai arrumou uma chapinha num arado mais curta, né? Porque tinha o arado dele, que era uma chapa alta assim, daí aquela ali encalava muito, né? Daí pegava tudo por baixo. Um dia o boi era forte, daí eles iam indo assim e enroscou o arado contra as raízes no fundo, e coitado do meu irmão caiu contra um cepo, como é que se um toco de uma árvore. Sorte que ele não se machucou, mas ele caiu com o arado tudo contra aquele toco lá. Então era só isso aí, na base só de enxada. Foi a família sozinha, assim, limpou a roça para plantar nos primeiros tempos? Ou tiveram ajuda de mais alguém? Nós mesmos, o pai, eles trabalhavam no lado deles e eu e o finado na nossa. Às vezes, quando o sogro veio morar para Santa Inês, daí, de vez em quando, eu pegava um ou outro dos irmãos dele. O pai, às vezes, pegava, daí depois de uns anos, daí pegou, eles também começaram a envelhecer, né? E daí o pai só tinha problema do estômago, daí ele pegou bastante os Sherman ali para ajudar na lavoura. Tinha bastante mato ainda, a senhora já comentou. E a madeira, quando era derrubada, o que era feito com essa madeira? Mas história, o pai tirou para a casa dele, o Hélio tirou para o galpão dele, ele fez um galpão grande, e nós, na nossa, daí fizemos uma casa e galpão e tudo. E assim foi. E a destoca, a mecanização? A família também fez? Depois, mais tarde? Fizemos. Daí, isso foi quando eu tive o Aldo pequeno. O Aldo vai fazer 51 anos agora, então nesse ano que eu tive ele, então nós começamos a fazer as destoca. Daí contrataram um serviço de alguma empresa? Era um cara de fora, não lembro se era de Medianeira ou era de São Miguel, uns empresários lá que eles tinham um trator de estoca lá. E daí depois da terra destocada, que foi mecanizada, o que plantavam? Daí plantamos, daí a gente começou a plantar soja também. Tem partes a gente plantava milho, plantava soja no meio do milho, mas a maioria, assim, o que partia da maioria, então era soja individual do milho, né? Mas a gente não queria perder nem o que estava entre terra livre no meio das carinhas de milho, a gente plantava milho ou feijão, a soja ou feijão. A família participava de alguma cooperativa? O meu marido e o Severino, o pai, eles entraram lá em Foz do Iguaçu, eles fizeram um curso lá para entrar na cooperativa e pelo Sicredi de lá em Foz. Daí eles tiveram 3 cursos, assim, dias diferenciados. Daí de lá, daí surgiu a cooperativa em Medianeira. Através de Foz, daí veio para Medianeira, daí entraram em Medianeira, de Medianeira para Missal, de Missal para Itaipulândia. Assim, ele foi desse lá, já a terceira empresa que ele entrou sempre pelas mesmas, né? Então, por cooperativa e Sicredi. Como é que era organizado assim, o dia de trabalho? Das mulheres, dos homens, das crianças? As mulheres também? eram de manhã cedinho, antes de se clarear o dia, a gente estava de pé junto, tomávamos umas coinhas de chimarrão. Nós nem no início não acostumamos a tomar, mas era cedinho, era escuro ainda, a gente já tirava leite da vaquinha, 2 que tinha, ele tratava os porcos, a gente tomava um cafezinho e roça, até 11h30. Daí o nosso relógio, para nós olhar, saber mais ou menos a hora, daí a gente pisava um passo assim, que tu conseguia com o passo pisar em cima da cabeça
da sombra da cabeça. Chegava em casa, tu olhava no relógio, no finado tinha um relógio, mas deixava em casa. Daí era às vezes 12, 12 e meia já, porque diferenciado horários, os climas, o tempo não muda. Verão, inverno, virando, né? Então a gente fazia almoço, daí vinha tudo meio tranco e barranco, chegava de noite e ainda botava o feijão de molho, descascava a mandioca, deixava tudo organizado. De manhã cedo botava fogo no fogão, ele tinha uma chapa antes de nós comprar o fogão, mas a gente aproveitava mais a chapa porque depois ia botar uma lenha mais grossa e deixar cozinhando. Daí escorria aquela água do feijão que eu deixava de molho de noite e de manhã cedo botava outra água nova e deixava cozinhando até meio-dia. Daí depois tu termina de fazer o almoço, que hora você vai almoçar? E o trabalho da casa, lavar roupa, limpar, os homens também ajudavam? Como é que é? Não, o Severino ajudava, o pai não, porque daí a mãe já tinha o Hélio, estava com 12 anos, daí ele ajudava bastante. E a Marlene tinha 7 aninhos, a recém era pequena, então o Hélio, meu irmão, ajudava. A mãe varria o pátio, jogar água naquela casa, era tudo, estava bruta, né? Então ele ajudava a mãe. Mas eu tinha que me lascar sozinha, era esfregado que nem escova não se tinha. A gente tinha que pegar uma tocha de palha de milho, sabe? Descascava o milho e deixava o sabugo, para ter firmeza, né? Você descascava, debulhava o milho para as galinhas lá e você fechava aquela tocha e esfregava. Esfregava com sabão no chão e para poder limpar. Quase ficava limpo de semana a semana, porque a gente cuidava para entrar dentro de casa, para não sujar muito. E como é que era participar nos negócios? As mulheres ajudavam a decidir, ou eram os homens que decidiam? A gente sentava, tanto o pai e a mãe, quanto nós também, e a gente decidia junto, né? E negócio de lavar roupa, como você pediu, tanto eu quanto a mãe, nós lavava parado na água até aqui. Lavar roupas quando era suor de cama, querida. Colchão, tudo, era tudo de palha na época. Tinha, de vez em quando, uns 3, 4 meses, meio ano máximo, aí você desvaziava aquela palha velha, dia de chuva era nosso passatempo, descascar milho, deixava cestos e sacos cheios de milho descascado, tirava aquelas palhas velhas por fora, por dentro tirava aquele espelhinho bem batidinho, rasgava a palha tudo tinha bolsas, careiras assim penduradas, para quando precisasse para trocar a palha do colchão. E daí aqueles colchão lavar no rio, no Amuque, ensina as tábuas na base do sabãozinho, nem escova na época não tinha. Que tecido que era esses colchão? Isso é, nem sei de dizer, é um tecido meio grosso, assim, meio... Nem lembro hoje de dizer o nome, mas... E a roupa de trabalho, como é que era? Tudo aquele chitão, sabe? Aquelas blusas, camisa, calça. Então era tipo um brim, né? Que antigamente fazia as calças de brim. Minha mãe sempre achava uma costureira que fazia dela, levava lá, eu mesma coisa. Mas a gente trabalhou e viveu. E quando nós para fazer a nossa casa, nós dois. O pai sempre tinha o Hélio que ajudava, e a mãe, eles em 3, para cortar as madeiras tora. Então o Teco Facione, né, que era o gênero do velho Machado, ali do Pedrão Machado, ele morava lá onde o Nestor mora. Ele veio cortar as toras, então com a motosserra. E eu finado sozinho cortando, eu grávida com a Nilce já. Daí nós fomos em cima e olha, tá tudo quebrado aqui dentro, por isso que a mão tá tudo torta. E aqui, ó. Daí ajudar ele a carregar as toras, quando nós rolamos a segunda tora em cima da carroça para elas não ficar batendo uma para lá e para cá. Daí ele todo mundo fazia, colocava uma vara assim amarrada embaixo, na frente, entre meias toras assim, e lá atrás também. Daí escapou uma vimbara daqueles falavam. Escapou e as minhas mãos desceram por meio das 2 toras e as 2 se bateram. Menina, mais de 3 meses eu não conseguia fazer nem tomar banho, sozinha. Daí a minha irmã vinha lá em casa para cuidar da Nilce, daí depois. Bom, eu já estava com 6 meses grávida, daí 3 meses depois a Nilce nasceu.
Nos primeiros tempos, como é que a família se organizou com a questão de alimentação? Tudo por conta própria, tudo. Só comprava o grosseiro, a farinha de trigo, o açúcar, o sal, a querosene. O resto, tudo nós tinha. Então trouxeram também, para os primeiros tempos, trouxeram mantimento de Capanema. Ah, sim, daí o pai, eles foram na cidade lá, compraram tanta coisa lá, farinha, coisa. Daí foi uns 2, 3 meses teve para nós tapear, como se diz. Onde que adquiriam esses produtos no começo? A senhora também já falou, né? Iam sempre para Missal, né? Sempre na missão nos Croites lá. E daí depois aqui, quem que abriu o comércio primeiro que... O primeiro que abriu aqui, que eu tenho lembrança, que foi o Benjamin, na época. Porque tinha umas bodeguinhas, tinha às vezes em quando uns pacotinhos de farinha, um pouquinho de açúcar, umas ervas, uma coisinha que nem a erva, então também foi comprado, né? Porque a gente não tinha essas coisinhas assim que a gente comprava só. E aqui daí, quando tinha o Luiz Casmisac, ele tinha um bar lá embaixo, onde ali, mas também onde o Braulio tem a estofaria dele ali. Então ali tinha um bar, o Luiz tinha, daí ele tinha bastante, tinha miudezinha assim junto. Depois daí o Benjamin entrou ali, o Dilo Schontz, na verdade, primeiro. Depois do Dilo Schontz vendeu, acho, para o Benjamin, daí o Benjamin veio do sul e abriu ali. Como não tinha energia elétrica, a família tinha alguma uma forma para conservar os alimentos? Não tinha como fazer outro alimento. Carne era tudo canhada, a carne de porco era frita, posta na banha dentro das latas. E a carne, assim, vamos supor que deixar uns assados pronto para domingo, num fim de semana. Daí era assado numa panela grande, bem assadinha, daí a mãe deixava com banha, com cobertura e assim fazia. Eu também peguei o ritmo da mãe, né? Então, e para comprar roupa, calçada, essas coisas, iam onde? Era Medianeira lá em... Até esses dias lembrei o nome da loja de Medianeira, ali perto da rodoviária para lá, onde era a rodoviária. É a rodoviária hoje ainda também. Naquela rua para lá de baixo. Não estou lembrado o nome da loja agora. A senhora já comentou que era Missal o comércio. Com Itacorá, iam para lá fazer alguma coisa? Para nós, no Itacorá, muito pouco. Só se precisasse ir num escritório, cartório, uma coisa que ficava então mais próximo. Que nem Missal, na época, logo de início, não tinha. Bem, no primeiro dia. Depois abriu o cartório em Missal, que nós casamos em Missal. O seu casamento foi em Missal, no cartório? Sim. E o religioso? Foi lá também, na Missal. O piso, o chão da igreja de Missal era toletes de tora, assim, cerado, tudo assim, os toletinhos. Era tudo emendado, feito o piso, o chão era daquilo. E o lazer? Para se divertir, passar o tempo nas folgas, o que faziam? Não, sim, ia visitar os vizinhos, ia visitar o outro. Depois, quando abriu um salão em Santa Inês, a gente ia lá também. Da passar dos anos, daí abriu ali o Velho Ren, que abriu aqui. A gente ia nos bailes da mãe, então foi sempre envolvida em sociedade de damas. Daí inventaram ela e umas amigas dela para uma diretoria, ela montou lá para fazer, visitar a sociedade de damas. E foi sempre mãe estava envolvida já em Capanema. No Rio Grande ela estava, em Capanema ela que montou, aqui ela montou. E assim foi. Então a gente ia bastante mesmo. Santa Inês depois abriu um salão de mola, mas que salão de mola gostoso que era para dançar. E afinal, ficou até hoje, está na história, que ele, o irmão da Sema Preta, o Luiz Moreno, eles chamavam ele, eles dançaram uma valsa, os dois, naquele baile. E daí a turma pagaram cerveja praticamente quase até a hora de ir embora. Por eles terem dançado, eles dois como amigos, daí dançaram. Daí eu falei para ele depois, um dia, que ele sempre foi bastante racista, afinado.
Daí ele falou assim, essa negrada, esse costume ele não deixava fora. Daí eu falei assim, mas mais preto que o Luiz Moreno era. E você dançou a valsa com ele, eu tirava sarro dele. A família, os homens da família ou alguém tinham o hábito de caçar, pescar? Pescar, assim, começaram depois, passaram uns anos, quando começou, assim, mas o final nunca foi assim de caçar e de pescar, nunca, nunca. Mas que tinha bastante, tinha os mates que moravam do outro lado, no Botafogo, eles caçavam bastante. Iam lá para a beira do Paranazão, lá para Itacurá, caçar e pescar. E times de futebol? A senhora lembra quando formaram o primeiro? Ixi, minha querida, eu nem lembro onde que era o primeiro futebol, o campo que abriu. Se eu não me engano, foi no Botafogo. E assim, as mulheres, a senhora falou que tinha a sociedade de dama, elas tinham os jogos de balãozinho? Todo mês. Todo mês. Era o dia especificado, ou era no segundo ou no terceiro domingo. Daí, num lugar era no segundo, outro era no terceiro. E assim foi. As sociedades de dama, elas organizavam também baile, né? Uhum. O que o baile que as damas organizavam era diferente de um baile comum? Sim. As regras, o comportamento, tudo era assim, bastante coisas diferentes, assim, como diz, com firmeza. Não tinha escândalo, bagunça, anarquia, brigas. A mãe sempre arrumava pessoas para cuidar do baile. No baile assim, A diretoria, comum, na verdade. no baile comum, eram os homens que convidavam as mulheres, as damas, né? Uhum. Nos bailes de dama, tinha alguma coisa das damas convidarem? Sim, eram as mulheres. Era só um período ou era o baile todo? Não, dependendo como era um acordo feito entre lugares, já tinha que eles, os homens pagavam entrada, daí as moças não podiam dar carão, né? Dizer não, né? Até 3 músicas tinha que dançar com as pessoas que pagavam entrada. Se vamos supor 3 vezes alguém veio me convidar para dançar, eu sou obrigada a ir. Mas senão não precisa ir dançar, depois não tem obrigação. E assim, era a maioria todas assim. Então as mulheres não pagavam ingresso, mas em contrapartida elas não podiam negar a dança. Era um respeito também, porque os homens pagavam a entrada, era um lucro do baile, né, que se usava. Ou a forma deles botar uma regra um pouco nas damas, né, que elas, principalmente gurias, né, porque as gurias, então tinha que, na verdade, se um rapaz vinha dançar, até 3 músicas, você era obrigado a dançar. Agora, se não tinha nada demais, não tinha namorado, não tinha marido, não podia dançar quanto quisesse. E as crianças? Quais eram as brincadeiras preferidas delas? Isso, brincar de boneca e brincar de bola e de esconde-esconde. Outra coisa não tinha. E as roupas de passeio? Como é que elas eram? Isso era comprar os tecidinhos de metro e era costurado em casa. Eu, para os meus, sempre fiz roupa em casa. Nunca tinha costureira para fazer. Eu aprendi quando o pai e a mãe, nós morávamos em Capanema. Eu tinha 12 anos. 12, 13, 3 anos, a fim, eles foram para o Rio Grande visitar os parentes, os avós lá. Daí eu e o Hélio ficavam em casa, sozinho lá em Capanema. Daí na terceira vez a mãe pegou uma velhinha lá, uma mãe de um compadre deles, para ficar com nós, para então ela fazer a comida para nós ir na roça. Nós levantava cedo, ele tratava os porcos, eu tirava leite das vacas, daí ele largava os bezerros, eu já levava o leite para dentro de casa, atendia tudo, e daí quando era hora de ir para a roça, nós dois ia para a roça, até meio-dia. E quando era sábado e domingo, nosso divertimento era, ele fazia comida, meu irmão, para mim, para nós dois, e eu ia costurar o dia inteiro. Eu aprendi a costurar as camisas, cortar camisa para o pai, para o meu irmão, vestidinho para Marlene, e assim fui fazendo aquelas tipo camisinha assim, mas sem gola, sabe? Que nem para mulher usava sempre roupa comprida para ir na roça.
aquela chita, como é que se diz, aquele tecido bem para ir na roça, assim. E eu aprendi a costurar por conta própria. E assim eu fiz a roupa para meus filhos. E festas de igreja, escola, aconteciam? Acontecia. Aqui na Itaipulândia nós fizemos a abertura das festividades. Daí a mãe se empenhou com a Sociedade de Damas, envolvida na igreja. E daí a mãe e a veia Val, que lá embaixo que tinha serraria, você lembra que foi uma vez a tormenta destruiu ela. Elas foram em São Miguel para encomendar a Nossa Senhora para padroeira, então. Era uma santinha desse tamanho. Tem uma lá dentro de casa, só que ela é de plástico, a outra era de louça que tinha ali na igreja, desse tamanho. Elas foram lá, aquela grande que sempre teve na igreja, não sei onde é que eles colocaram ela. Daí ela não está mais ali na frente, no altar. Daí aquela eles foram buscar em Foz do Iguaçu, quando ela veio de São Paulo. E daí elas foram buscar ela em Foz, trouxeram na Maringá, foram de manhã com a Maringá para lá buscar ela. Chegaram às 4 da tarde, as duas com essa santa pesada no colo. E daí elas descarregaram ela ali onde tinha uma escolinha ali, onde desce para a curva ali, para entrar para a missala, onde desce, tem aquela casa 2 pisos ali. Tinha uma casinha velha ali, eles deixaram ela ali, daí eles arrumaram 2, 3 homens para levar ela para baixo. E nessas festas, qual que era o cardápio, o que era servido? No dia da inauguração da Santa, então, na verdade, foi só feito na parte da tarde, porque não deu tempo. Eles foram dia 11 buscar ela, dia 12 era o dia da Nossa Senhora Aparecida. Daí fizeram só uma festividade na parte da tarde para Santa, dia 12. E daí ali, assim, faziam churrasco, mas tudo era canhado, assim, tipo hoje canhado e já temperada a carne para o outro dia passado. E assim eram as coisas. E as bebidas, então, era tudo lá de missal. Nem cervejeiro tinha, o pessoal ia buscar lá em Missal. E as festas de casamento, como é que eram? Tudo, como eu disse, era pobrezinho, tudo fazia um convitezinho dos vizinhos, dos amigos mais próximos e casavam e fazia festinha em casa. Tanto da minha, do Hélio, da Marlene, tudo foi feito em casa. Foi feito um casamento bom, né? Tudo, a festinha foi ótima. Mas não tinha outra coisa a melhorar, porque não tinha condições. Mas, sim, foi muito bom. Nossa, a gente, hoje, falar bem a verdade, eu sinto saudade do tempo do passado. Era divertido, era tudo tão simples, tão simpático, todo mundo, ninguém era fofoqueiro, ninguém brigava, ninguém era invejoso, todo mundo, um ajudava o outro. Era para carnear, se tu precisar de um vizinho, podia falar para um, o outro já ia convidar o outro, vinha ajudar a carnear, se era bastante serviço, que nem a mãe do casamento, do meu casamento, do Hélio, da Marlene, mas aquilo que tinha de gente de amigos vinha ajudar a fazer. Era tudo muito simpático, tudo muito amigo, de coração mesmo. A família possuía rádio? O pai, sim. O pai tinha lá em Capanema. Eu acho que, se eu não me engano, ele trouxe do Rio Grande ainda. Lembra que Nós escutávamos emissora que escutavam? de Capanema, na rádio de Capanema. Lá do Rio Grande era Criciúma Alta, Três Passos, esses lados. Mas daí em Capanema, então, era só de Capanema. Ali na região, então, não tinha outra rádio. Escola. Quando vieram para cá, já tinha a escola construída? Tinha uma escolinha podre lá, caindo aos pedaços, já depois que foi construída com madeira verde, né? E ela não pegou sol, não chegou a secar a madeira, ela apodreceu a madeira, assim foi da igreja também. O padre, as últimas vezes, ele nem entrava, ele vinha uma vez por mês de missal, daí ele falava que ele não ia mais. Aí na frente, na entrada, tinha aquele pizinho, assim, aquele solinho. Então ali era feito o altar, daí ele ficava ali fora, porque dentro da igreja ela começava. A igreja metia mais gente dentro. Então ela não estava assim, velha porque era antiga. Ela estava porque a madeira não foi não secou e ela apodreceu em vez de secar. E assim foi a escolinha também. A escolinha até que pegava um pouquinho mais sol, durou um pouquinho mais. Mas era uma escolinha bem brega mesmo. Daí o Hélio ainda continua aqui na aula, saiu de Capanema, devia aqui lá, ele só estudou há 3 anos e uns dias.
Daí veio aqui. Daí depois a Marlene, então já começou um ano, 2 depois, ir na aula. A senhora lembra quem eram os professores na época? A dona Vicentina, Walter, eu acho que era o sobrenome deles, Walter. E as estradas, como é que eram? Ele só passava a carroça, ainda cheio de toco. A senhora, né, que vieram de Capanema, quando vieram de Capanema, Medianeira, vieram aqui por São Miguel? Já tinha estrada de São Miguel até aqui? Sim, mas daí de São Miguel para cá tinha que erguer com as forquilhas o cipó que estava assim, no meio das estradas. O ônibus, aquilo vivia rasgando por ali do Ipiranga para lá. Nossa Senhora, até chegar quase na cidade de São Miguel. Era aquele cipó, mais cipó, sabe assim. Eles caíam de uma árvore para outra e vinham assim, fazendo laços assim. A senhora já comentou do padre, então a religião da família é católica. Sim. Nos primeiros tempos, quem que era o padre, a senhora lembra? E de onde que o padre vinha? De Missal. Lembra do nome do padre? Ai, meu querido, se eu não me engano, era José o nome dele. E sobre a saúde, quando alguém ficava doente, o que faziam? Como resolviam? A gente rezava para não ficar doente, porque não tinha condições. Eu tive meus filhos, só o Celso que nasceu no hospital, o resto tudo em casa. E tinha as parteiras, né? Tinha a senhora parteiras. lembra quem eram as parteiras que ajudaram a senhora? Deixa eu lembrar ligeiro. Meu Deus. Locatelli. E foi sempre Só não ela... lembro o nome dela mais certo, mas... E foi ela que ajudou em todos os partos? Ela era a única que tinha por ali na redondeza. Já tinha alguma farmácia, alguma coisa, quando vieram morar para cá? Sim, no ano que a Nilce nasceu, o Lírio Farmacêutico abriu a farmácia lá onde tem o Alípio Bonhart, o Lavacar, lá onde o Alípio mora. Ali tinha a farmácia. E como é que era a relação com eles na farmácia? Só conseguia comprar quando tinha dinheiro? Ou dava para negociar com eles? Não, dava para negociar, sempre foi amigo, todo mundo, um ajudou o outro, como você disse, a gente também, todo mundo sabia seus deveres, saber que ele não tinha condições de comprar e dar de presente, né? Então, cada um, quando tinha um dinheirinho, sempre a gente caprichava, vendia nata, ovo e tudo, levar para Missal, de a pé ainda, para vender lá, para comprar, para pagar as continhas. E quando não resolvia a questão de farmácia, coisa que precisava de médico, ia para onde daí? Não tinha médico. Daí, quando o Aldo nasceu, o Aldo já vai fazer 51 anos, então teve o hospital do Dr. Guido, que abriu lá, aquele hospital lá embaixo, Nossa Senhora de Fátima, era uma casa de madeira velha. Ele comprou para abrir o hospital ali, mandou dividir lá, fazer os leitos lá, e daí ele abriu o hospital. Foi ele, o Dr. Guido, era um médico bom, era para ver, desse tamanhinho, mas era olha, muita gente boa, aquele médico. Depois, daí veio o Dr. Celso, passar dos anos com ele, trabalhar ali. A família tinha o hábito, o costume de cultivar chás e fazer remédios caseiros? Isso era 100%. E tinha muito... Benzer. Para a Nilce era muito chorona. Meu Deus do céu! Ela chorava de noite e chegava às 6 horas da tarde, a menina começava a chorar. Nós não dava conta de ir ao leite e tratar os bichinhos. Daí sair de noite, onde alguém falava, essa benze bem, aquela benze bem. De noite nós ia benzer. E não era nada, era só mania dela. Daí a veinha da borda, lá embaixo, fomos lá na mulher do velho, a seu neto da borda, que era o dono da nossa área de terra, dessas áreas ali, uma parte. Da avenida para cá era do Né, da borda, e da avenida para lá era do Isaías. Eu não lembro mais o sobrenome dele. Eles estavam muito assim, os dois de rincha, né? Porque um queria mais que o outro, dos dois. Dona, mas tudo bem, caso à parte. Mas a gente se virou muito bem. E os teus partos foram tranquilos, foram fáceis? Puxa, meus pais, eu e o meu irmão, 2 artes que nós fizemos na nossa vida, de brincadeira, nós apanhamos 2 sentadas do pai só, uma cada vez só. Daí a mãe dizia, Plostas, só isso?
pelas artes. Nós, uma vez, lá no Rio Grande, contava bem certo a arte, que nós montamos tinha uma enorme de uma pedra no muro. Daí nós fomos, eu acho que uns 2 meses para soltar essa pedra. E o pai tinha feito uma cerca nova, acrescentado o potreiro, e daí ele colocou aqueles postes de angico assim, aquele cepo. E nós, crianças, naquilo para nós é uma diversão. Eu falei para o Hélio, ele era 3 anos mais novo, falei, Hélio, nós vamos fazer assim, assim, assim. E ele concordou. Nós ia lá, cortava o pasto, quando era 5 e pouco da tarde, o pai mandava nós ir cortar pasto, que ele sempre tinha aquele muro cheio de pasto. E para trás era semeado trigo. E logo para cima, onde tinha os pastos, lá em volta, tudo tinha aquela pedra, mais uma enorme, de uma pedra maior que essa altura para cima do que a laje ali. Daí fomos uns meses até que soltamos ela. Daí eu falei pro Hélio, nós vamos ter que soltar ela, que ela cai reto no meio daqueles 2 pés de reticum lá embaixo no riozinho, mas ela vai voar por cima da cerca, porque ela no embalo ela vai voar alto por cima, que ela foi pelo chão, ela abriu valeta, arrebentou 2 palancões daqueles do pai. Outro dia, nós de noite, quando nós descemos, daí com o pasto, com os bolos cheios de trapo, daí nós descemos para baixo. Daí eu falei para o Hélio, meu Deus, eu quero ver o pai agora. Nós vamos apanhar, que vai ser feio de ver. Daí ele disse, pior que ele disse, meu Deus, quebrou todos os postes do pai ali. Até os mais finos, então arrebentou junto, né? Cerca nova. Mas a pedra foi certinho lá onde nós queríamos. No meio de 2 pés de reticum, lá perto do riozinho. Tinha na beira do rio um assim e outro do outro lado assim. Mas a pedra sentou bem ali no meio. Daí, imagina, daí nós tomamos 2 sentadas de cada um só. Daí a mãe falou, meu Deus, Mindo, só isso? Por tudo que esses 2 safados fizeram? Assim, daí o pai falou, as crianças precisam de divertimento. Ele falou assim, o pai e a mãe nunca foram ruins para nós, graças a bom Deus. Acho que não consegui ser clara na pergunta. Quando você teve bebê, os partos foram fáceis ou foi difícil para ti? Não, o pai e a mãe eram, nossa, não saíam lá de casa de alegria de ter os netos. A mãe cuidava quando eu era mais velha, os 2 mais velhos, as meninas quando eu tive o Aldo, quando eu tive o Celso, a mãe ia junto no médico, quando eu tive o Celso, então ele quase praticamente nasceu morto. Foi por um milagre que ele se salvou. Daí a mãe estava acompanhando no médico sempre comigo. Com relação à segurança pública, policiamento, como é que acontecia? Tinha alguma coisa? Tinha nada, delegado, nada. policiais? Tinha só lá em Itacurá, mas aquilo lá em Itacurá não tinha. Depois, passaram uns anos, daí montaram uma direção lá, montaram um esquema ali de colocar um delegado, mas sabe que eu, bem certo, não lembro mais quem que era o delegado primeiro daqui. Os homens tinham o hábito de andarem armados? Os nossos não, mas tinha bastante gente que tinha. E aconteciam assim muitas brigas, desentendimentos, crime? Não. Ali o pessoal, todo mundo era muito amigo. Nossa, era festa de igreja, era baile, era... Nossa, podia ter o que fosse. Que nem o que mais andava armado era o pessoal dos filhos do Raci, que era o lindeiro do Neta Borda da avenida para lá e o do Neta Borda para cá, né? Então eles tinham bastante colônias de terra. Na verdade, daqui até lá no Ipiranga, né? Isso era muita terra. E outro para lá, para a banda Missala ali. Mas daí eles sim andavam armados, mas nunca eles fizeram bobeira. O único homem que fez bobeira ali foi aquele lá de Santinês, dos Bayerli, que atirou dentro do olho do sogro do Renato Lenz. Mas isso muitos anos depois. A propriedade da família não foi atingida, né, indenizada pela Itaipu? Não. E como é que a família escutou as primeiras notícias de Itaipu? O que se falava na época? A gente participava, a gente não tinha nem noção como que isso ia ser. A gente foi escutando as reuniões, os encontros que eles faziam. Então,
A maioria eram os homens que iam, porque a gente sempre já tinha serviço em casa. Eu acho que eu e a mãe fomos uma ou duas vezes só junto em reuniões que eles comentaram sobre Itaipu, essa reserva, essas coisas todas. Mas nunca chegava a pensar que chegou nesse limite de indenização de tanta terra em volta. Mas tudo bem que a gente não foi atingido, né? E quando você começou a falar sobre criar um novo município, emancipar na época Aparecidinha, o que você falava? Qual que eram os argumentos que você usava? O pessoal até, eu acho que assim, quem mais puxou isso foi o Benjamin, o Lotário, eles porque era Aparecidinha há muitos anos, e daí os colonos, claro que foi feito reuniões com os colonos para entrevista, né, assim, entrevistaram os colonos, conversaram com os colonos, todo mundo achou que era viável, porque o Albino Pissolotti só puxava para São Miguel, só para São Miguel, e ele era prefeito de tudo isso aqui. Então, era mais viável concordar com o município do que não, porque ali, pelo menos, então, o município ficou aqui, né? O que se produzia, ficava tudo aqui, as vantagens que como se diz, que tinha, então ele puxava tudo para São Miguel, São Miguel, São Miguel. E ele para cá, ele nunca não se lixou nem para fazer uma estrada, melhoria de alguma coisa. O Albino ali, ele era bem sacana nessa parte de ele, tipo assim, colaborar com o lugar, os municípios, que é pequeno, que nem Itacorá, era tudo a parte de São Miguel do Iguaçu. Farmácias, mesmas coisas. Então tinha o irmão do Lírio, que era lá em Itacorá, que era a primeira farmácia que surgiu. Então depois o Lírio aqui, mas todo mundo já puxava para... Foi uma comunicação bastante grande ali para eles conseguir, todo mundo entrou concordando para ser município. Atiando para o final, tem alguma história, algum fato curioso, interessante, que de repente a senhora lembra, que queira contar para nós, que aconteceu nesse período que a senhora mora aqui já? O que eu vou dizer hoje? Tanta coisa a gente passou que tanto medo em partes, tanta coisa difícil em partes, recursos era pouco, era bastante, assim, como se diz, como você falou, a gente tinha filhos, trabalhar pesado, não tinha muitos recursos, escola era tudo fraco, a igreja, então tudo a gente se empenhou tanto como eu comentei antes. Os Walker o pessoal quase que roubaram os matos todos ali para doar à igreja, madeira para a igreja, como eu queria ter contado antes. E eles tiraram tanta madeira do povo, nunca tinha que chega, nunca tinha que chega, nunca tinha que chega. E sabe que eles construíram um casarão grande de madeira, toda madeira, parede dupla e beneficiada, dentro e fora, mas uma enorme de uma casa. E eles tinham serraria, então combinado, a reunião foi na igreja, de todo mundo doar as madeiras que eles se responsabilizavam de serrar as madeiras para a igreja. Mas, gente do céu, nós morríamos de tanto pagar motosserra e derrubar tora, e os caras nunca tinham madeira, que tora que chega, aquele pátio era pilhas e pilhas e pilhas de madeira. E quando foi, antes de sair a madeira toda para a igreja, ainda ficou faltando, eles tiveram que serrar mais madeira. Daí eles já tinham construído a casa deles, toda a madeira doada que o pessoal doou para a igreja, eles se donaram. Porque que aquela vez o tornado desceu, pegou lá embaixo, esse último não. Lá veio, o filho dele estava na janela da casa, no primeiro ano que eles estavam morando dentro, não fazia um ano ainda. O filho dele estava, o Ernesto, sentado assim dentro. Oh, mãe, olha só na vargem do Neta Borda, ali tem... Ele é debruçado assim na janela do quarto dele. Falou assim, oh mãe, daí ela veio respondeu, só olha ali no outro lado, na vargem do Neta Borda, que era uma vargem que não levava fim, sabe, de pura roça. Aquilo vai moer tudo esses ranchinhos que o pessoal vinha, esse mineiro de fora,
não sei de onde que achavam esse pessoal, para cortar o arroz. Fazia aquelas cabaninhas coberto de arroz. Ele falou assim, não vai sobrar um ranchinho desses, o rapaz falou assim, desse arroz. Tu acredita? Veio aquele tempo, veio assim por cima daquela vargem, assim, e abaixou lá na serraria, mas coimbou com tudo que tinha lá. As três moradas do mais velho, do mais novo, segundo mais novo, e dos velhos. E o mais novo, então, era solteiro. Mas não sobrou, bom, foi parar a madeira lá em Vista Alegre. Que levou tudo, torceu tudo aquele mato, levou tudo no meio do mato. Aquele tornado limpou só a parte deles. Só ali e pegou gente lá em Missal e Vista Alegre que não merecia, que tomaram ripadas, eu não sei o que, comentaram tudo que teve. 2 pessoas parece que morreram em Vista Alegre naquela época. E por causa das madeiras que veio voando com o temporal para lá. Isso é triste quando acontece essas coisas. Mas então tá lá. Digo sempre de 10 grãos para a igreja e fica só com 1. Não tira nenhum grão da igreja. Porque o teu coração foi puro. O meu e o seu e o dele também. Todo mundo doou de bom coração. A quantidade que precisasse, se judiaram. O pessoal doaram de bom coração para ver a igreja levantada. Para depois eles fazer o que eles fizeram, sobrou o que isso ali. Eles foram embora daqui, no segundo ano já foram embora dali. Porque eles não podiam mostrar as caras ali. Todo mundo dava de dedo neles.